E que a Mãe Maria Santíssima, com a sua luz rosa de puro amor, possa nos abençoar neste momento, nos acolhendo como uma Mãe universal, para que possamos ter sempre a sua proteção, carinho e orientação em meio às nossas decisões da vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, buscadores, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião de estudo aqui do Centro Espírita Os Humildes de Jesus. Hoje o tema será em relação a como saber diferenciar se esse desânimo, esse cansaço, essa falta de energia que você sente é de origem espiritual, se fizeram alguma magia contra você ou algo do tipo, ou se ela é de origem biológica e o que você pode fazer para resolver esse problema caso seja biológico. Esse tema ele surgiu de acordo com as necessidades que eu vi também no grupo e também as pessoas que vieram me conversar e também pediram orientação em relação a esse tema. Por quê? Hoje em dia nós vivemos num mundo meio caótico, onde o tempo inteiro as pessoas estão tendo de fazer inúmeras coisas. E uma das reclamações mais constantes que a gente tem ouvido são de pessoas dizendo que estão se sentindo sem energia, estão se sentindo cansadas, estão se sentindo improdutivas, e a partir disso acaba surgindo uma espécie de dúvida. Poxa, esse desânimo, esse cansaço, essa falta de energia que eu estou sentindo, ela é realmente minha ou ela é espiritual? Será que alguém jogou algum tipo de energia em mim? Como é que eu posso analisar e perceber isso para perceber o que é que realmente está acontecendo no meu corpo? Porque se a gente parar para pensar, os nossos antepassados, eles acordavam super cedo, eles trabalhavam o dia inteiro na roça, com enxada, fazendo muito mais esforço físico do que a gente faz hoje em dia, e eles pareciam ter muito mais disposição e energia do que a gente. Então, por que tá todo mundo tão cansado? Por que tá todo mundo tão mal? E por que tá todo mundo tão desgastado em relação à vida? Então é isso que eu vou tentar explicar para vocês hoje e como perceber para que assim vocês tenham certeza, olha, isso aqui é espiritual, olha, isso aqui realmente é biológico. Por que eu estou fazendo essa separação? Como vocês sabem, a doutrina kardecista, ela surgiu por meio do Allan Kardec, que era, na verdade, o professor Hippolyte de Lyon Denisard Rivail, que era um professor francês que participava da faculdade lá na época e ele era um homem muito inteligente. E a base do kardecismo é a razão, tanto que ele estruturou o livro em perguntas e respostas, e se vocês observarem na leitura do livro, vocês vão notar que o tempo inteiro ele questionava os espíritos até a última gota para não deixar dúvida de nada. Então, o método kardecista, ele é um método muito baseado na ciência. Para a gente afirmar qualquer coisa no espiritismo, a gente primeiro tem que ter uma reflexão extremamente profunda para que a gente não saia concluindo nada. Ah, simplesmente você está cansada, você está sentindo sono, você está bocejando, pronto. Você com certeza é obsessor. Você tem que tomar um banho, você tem que fazer isso. Não é assim. O kardecismo, como ciência, ele gosta de averiguar todas as possibilidades possíveis, racionais, biológicas, antes de aceitar que algo é espiritual. Tanto que o próprio Kardec, quando começou a religião, ele questionou o tempo inteiro se os espíritos realmente existiam, se aquilo realmente era verdade, se as mesas girantes realmente estavam levitando, se ninguém estava usando de ímãs para poder levitar as mesas, enfim. A base do kardecismo é uma razão muito grande, uma investigação muito profunda antes de concluir qualquer coisa. Tanto que, além dos 5 livros espíritas, temos também as revistas espíritas, onde Kardec recebia cartas de pessoas que tentavam desmentir o kardecismo, dizendo, não existe espírito não, é tudo biológico mesmo, isso é mentira, blá blá blá, e Kardec respondia carta por carta e publicava a revista espírita para tirar essas dúvidas. Então esse preâmbulo aqui é para vocês entenderem por que nessa palestra, de certa forma, eu vou levar tudo para um lado bem mais racional e biológico, e só no final eu vou explicar, depois de descartar todos os possíveis tipos biológicos, se é espiritual e o que fazer
caso realmente seja espiritual. Porque, na maioria das vezes, sim, tem influência espiritual, mas tem também a influência biológica. Tanto que aqui no Livro dos Espíritos tem trechos onde tratam sobre os cuidados que nós devemos ter com o nosso corpo. O Livro dos Espíritos, ele separa os reinos da criação, que é o reino mineral, o reino plantae, que seria o das plantas, o reino animal e o reino hominal. E nesses trechos aqui falam muito sobre os cuidados que nós devemos ter com o nosso corpo. E o próprio Kardec deixa claro que muitos dos nossos problemas também podem ser resolvidos de forma biológica. Nós também temos as leis morais kardecistas que falam aqui sobre os cuidados que nós devemos ter com o corpo, com a biologia do corpo, para poder organizar a vida. Bem, dando esse preâmbulo para ficar claro que o que eu estou falando realmente é do kardecismo e que a gente tem que realmente fazer uma investigação antes de sair deduzindo qualquer coisa, vamos aqui tentar pensar uma linha lógica das coisas que podem fazer realmente essa falta de energia estar acontecendo no nosso corpo, esse desânimo estar no nosso corpo, essa depressão como tantas pessoas estão passando no nosso corpo, e até onde isso é biológico e até onde isso é espiritual. Tanto que tem vários livros, como os de Richard Simonetti, que tratam sobre uma visão espiritual do que seria a depressão, do que seria a ansiedade, do que essas doenças têm a nos ensinar. Tanto que uma das moças lá do grupo pediu para eu tratar do tema das doenças protetoras. Para quem não sabe, Chico Xavier ele desenvolveu esse termo, doenças protetoras, que eram doenças que a gente desenvolvia no nosso corpo biológico para nos impedir de cometer erros, de cometer falhas que nos levassem a continuar errando espiritualmente. Por exemplo, tem aquele caso famoso da Bíblia, onde um cego pede para que Jesus o cure e Jesus diz que seria melhor que ele continuasse cego, porque ele tinha encarnado cego a pedido do próprio espírito dele, para que assim ele não pudesse cometer mais crimes que ele cometia quando ele tinha a visão boa. Ou então pessoas que pediam para vir paralíticas, tetraplégicas, ou então com doenças que não podiam, que imobilizavam elas para que assim elas não cometessem crimes. Não estou dizendo que todo mundo que tem esses tipos de doença está aqui passando por causa disso. Eu só estou explicando alguns casos isolados e a explicação que os espíritos deram para casos isolados. Porque as pessoas têm a mania de levar tudo para a generalização. Mas então, estudando também a parte espiritual, a gente precisa entender que toda a parte espiritual ela é baseada em 4 elementos, 4 energias que definem se a gente vai ter energia física e espiritual ou não. O plexo básico, ele representa o elemento terra, depende do livro, depende da interpretação, mas a geral geralmente é essa. O plexo básico é o elemento terra, o plexo sacro ou pleco, bora lá de novo. O plexo genésico, que aqui está chamando de básico, geralmente é o elemento terra. O plexo básico, que aqui está chamando de sacro, geralmente é o elemento água. O plexo solar, que aqui está realmente solar, é o elemento fogo. E o elemento ar, ele está associado ao lado cardíaco. E o que a gente pode deduzir disso? Segundo a visão espiritual, quando a gente está com doenças ou trabalhos ou situações que estão atrapalhando a nossa energia, pode ser relacionado a esses chakras e ao equilíbrio deles. Por isso que também se é tanto incentivado o costume da meditação cá no espiritismo. Mas, de novo, bora para o foco inicial em descartar as partes biológicas. Para quem não sabe, o nosso corpo ele vive através de um ciclo chamado ciclo circadiano, que é o nome dado ao ciclo do tempo que a gente passa acordado e do tempo que a gente passa dormindo. Tecnicamente, quando a gente foi desenvolvido como ser biológico, o nosso corpo ele foi separado entre os momentos onde nós temos de ter disposição, energia, vontade e estar cheio de movimentos corporais, que seriam o momento do dia, e o momento de repouso, descanso, letargia, cansaço, que seria o período da noite. E originalmente, quando o nosso corpo ele foi construído, tinham coisas que faziam com que ele apenas durante o dia tivesse energia e apenas durante a noite tivesse o cansaço.
Por exemplo, nesse ciclo aqui, que é o ciclo circadiano, eu vou mostrar para vocês. Geralmente, os nossos antepassados, eles acordavam por cerca das 6 horas da manhã. Por quê? Dependendo da época do ano, era mais ou menos a hora que o sol nascia. E quando você está dormindo e entra luz pela sua pálpebra, o seu corpo, ele entende que o dia nasceu. E através dessa luz que entra pelas suas pálpebras e o seu olho percebe, ele ativa lá genes chamados genes o'clock, que são os genes que ajudam a regular o seu sono. E assim que esse gene, entre aspas, liga, você começa a produzir uma coisa chamada serotonina. Por que você começa a produzir serotonina? Serotonina é um neurotransmissor que ele gera disposição física. Ele é o que faz o seu corpo ficar acordado. Tanto que muitos dos antidepressivos que as pessoas geralmente tomam quando vão num psiquiatra, eles são remédios que têm naquela cápsula, resumindo de uma forma muito breve, serotonina. Por quê? Segundo a visão médica, quando você está depressivo, você pode estar com falta de serotonina, você pode estar com falta desse neurotransmissor que gera disposição, gera alegria, gera ânimo e gera bem-estar. Naturalmente, seu cérebro, ele já produz uma quantidade boa e correta de serotonina assim que você começa a acordar. Porque enquanto você está lá dormindo na cama, seu corpo ele ainda está cheio de melatonina, que é o hormônio do sono. E quando você começa a acordar e sentir seu corpo, opa, acordei, é quando a serotonina ela começa a reagir no seu corpo. Então, antigamente, a partir das 6 horas da manhã, você já começava a produzir serotonina. E isso fazia você se sentir disposto, com um corpo forte, com um corpo cheio de vigor para trabalhar. Por exemplo, tem muitas pessoas que só começam a sentir esse vigor depois de tomar a primeira xícara de café de manhã. E o café ele tem cafeína, que é da família da serotonina. Então, quando você toma café, é meio como se você estivesse dando um gás a mais para o seu corpo, porque a cafeína ela trabalha nos na bloqueador da recaptação de serotonina. Então, ela faz o seu corpo sentir como se tivesse mais disposição. Então, originalmente, os nossos antepassados, eles acordavam junto com o sol e começavam a trabalhar. E aí tem aqui a tabelinha, mais ou menos às 7h30 da manhã, por completo cessava a produção de melatonina, que é o hormônio do sono, e a partir das 7h30 da manhã, os picos de energia que você vai ter durante o seu dia ficam mais fortes. Então, a partir das 7h30 da manhã, era quando você começava a ter mais disposição. Por quê? Das 6 até as 7h30 era geralmente o tempo que eles procuravam algum alimento, que eles, sei lá, movimentavam o corpo para acordar, que eles faziam, sei lá, alongamento, sei lá o que eles faziam antigamente. E das 7h30 até as 9 horas, você começa a ter um aumento dessa serotonina, desse desenvolvimento de energia no corpo. Para que nas 9 horas, mais ou menos, você tenha um pico de produção de cortisol, que é, entre aspas, o neurotransmissor do estresse. Então, ele também te dá mais energia, ele faz com que a sua pressão sanguínea aumente um pouquinho, para você ter mais disposição e mais energia durante o dia. E das 9 até as 10, você tem um pico de alerta gerado por esse cortisol. Então, das 9 às 10 da manhã era para você estar cheio de energia. Eu estou explicando aqui toda a rodinha para lá no final explicar por que as pessoas hoje em dia não sentem energia, não têm disposição. Então, das 10 até as 12, era também um período que você estava com bastante energia. Às 12, geralmente, você come, então tem um pouquinho de letargia, porque geralmente a gente come muito mais do que precisa e o nosso corpo ele fica cansado, entre aspas, para digerir o excesso de comida que a gente comeu, porque os nossos antepassados não comiam tanto quanto a gente come hoje em dia, de forma desregrada. E aí, até as 2 da tarde, a gente tem uma maior concentração, porque o nosso corpo está cheio de alimento e ele ainda está cheio de disposição. Até às 5 horas da tarde, a gente geralmente tem uma eficiência muscular melhor, porque o nosso corpo está digerindo a energia do almoço e também ele está mais forte por causa da quantidade de energia que a gente ainda tem. E aí, às 18 horas, que é quando o sol se põe,
começa o processo de fazer o nosso corpo dormir. Então, a partir das 18 horas, lá na antiguidade, não se tinha luz solar de jeito nenhum. Então, como não tinha mais luz solar entrando no seu olho, a sua produção de serotonina, que é o que faz você ficar disposto, acordado, cheio de energia, vai decaindo a partir das 18 horas. Mas, como eu expliquei, o que faz o nosso cérebro acordar é luz entrando no olho, certo? E antigamente, quando dava 18 horas, não tinha mais luz entrando no olho, porque estava de noite e não tinha luz elétrica. No máximo que tinha era uma fogueira. Então tudo ficava escuro e o nosso corpo ele começava a entender: opa, eu preciso começar a desligar, eu preciso começar a dormir, eu preciso começar a descansar. Só que é que tá. Nós vivemos hoje em dia com eletricidade. Então, deu 18 horas, o que é que a gente faz? Liga todas as luzes da casa, luzes essas que imitam, diríamos assim, o sol e a luz solar. Então, o nosso cérebro ele começa aí a dar problema. Por quê? Porque deu 6 horas da tarde, o momento que ele tinha de começar a descansar e o sol não apagou, porque você ligou as luzes da sua casa e aí você começa a manter seu cérebro hiperacordado, sendo que era para ele estar começando a dormir nesse horário. Então aí começa o processo de desregulação do nosso sono e aí começa o processo de desregular a nossa energia corporal que a gente tem durante o dia. Se vocês olharem aqui a tabelinha, das 6 horas da tarde até as 6h30 é o momento onde a pressão sanguínea ela aumenta um pouquinho. Por quê? Porque o corpo ele está meio que se preparando para poder fazer todas as reações químicas que ele precisa antes de dormir. Então, é geralmente essa hora que tem um aumentozinho da pressão sanguínea também pelo fato da gente geralmente, entre muitas aspas, comer às 6 horas na janta, dependendo da pessoa. Até às 9 horas tem um aumento da temperatura do corpo. Por quê? Porque quando o seu corpo está um pouquinho mais quente, fica mais fácil de digerir qualquer alimento que você tenha comido e também fica mais fácil dele fazer várias reações químicas que geram tudo que ele precisa fazer antes de dormir. E aí, segundo esse ciclo aqui, como você não recebeu luz dentro do seu olho desde as 6 horas da tarde até as 9, aí o seu cérebro entende, realmente eu preciso dormir. E às 9 horas da noite ele começa a produzir melatonina. Mas o que nós, hoje em dia, com celular, com luz, fazemos às 9 horas? Colocamos uma TV cheia de luz na frente do nosso rosto, deixamos lâmpadas acesas, ficamos mexendo no celular com um monte de luz adentrando aos nossos olhos, e o nosso cérebro ele fica pensando o quê? Opa, tá de dia ainda. Esse tanto de luz, esse tanto de sol, é para eu ficar acordadão. Então, em vez de produzir o hormônio do sono, 9 horas da noite geralmente é um momento que a gente está com tanta luz na cara que o nosso cérebro acha que ainda é de dia. Então, em vez de começar o processo de gerar o descanso do nosso corpo, o que é que o nosso cérebro faz de 6 horas da tarde até 9 horas? Ele entende que a gente está no 220, que a gente tem que continuar acordado, que a gente tem que continuar produzindo, porque ainda é de dia. E aí chega, sei lá, 10 horas da noite, 11 horas da noite, que é o horário que, sei lá, se você trabalha às 7 horas da manhã, é que você vai dormir mais ou menos, sei lá, meia-noite, meia-noite no máximo você vai dormir, eu espero eu. Se você tá com um celular na cara, se você tá assistindo coisas e as luzes da sua casa estão acesas, seu corpo ele não vai entender que você quer dormir. Ele não vai entender. E aí começa a bagunça. Por quê? Porque se seu corpo ele não entende que ele precisa dormir e que ele vai dormir, ele não produz o hormônio do sono, que é a melatonina. E se ele não produz o hormônio do sono, quando você deita na cama para tentar dormir, o que é que acontece? Você não sente sono. Por que você não sente sono? Porque você ainda está disposto, você ainda está acordado. Por quê? Porque tem um monte de luz na sua cara. E aí você tá deitado para dormir fazendo o quê? Mexendo no celular com mais ainda luz na cara. E aí você deita para dormir, vira de um lado pro outro da cama, não consegue dormir logo, o que é que você faz? Você pega o celular de novo para passar o tempo para ver se o sono chega.
E aí você bota mais um sol dentro do seu olho para dizer, olha, ainda tô acordada quando você liga esse celular na sua cara. E por isso que você não consegue dormir de jeito nenhum. Porque em vez de produzir a melatonina que é te fazer dormir de verdade, descansar de verdade, você acaba piorando ainda mais o seu sono. E olha que eu ainda nem falei do café. Geralmente, quando a gente toma café, o tempo de atuação do café no nosso sangue é de mais ou menos 8 horas. Então, se você quiser ter um sono de qualidade, pelo menos 2 horas da tarde, você não pode mais beber café de jeito nenhum. Porque se depois de 2 horas da tarde você bebe café, o café ele vai estar no seu sangue e ele vai te impedir de dormir. Ah, Francisco, eu tomo uma xícara de café e durmo que nem uma beleza. Não, você não dorme. Você fecha os olhos e você acha que você dorme. Porque o sono profundo de verdade, ele só acontece se não tiver cafeína no seu sangue. Então, se tiver café no seu sangue, você acha que você dorme, mas você não dorme de verdade. Ah, Francisco, 2 horas da tarde eu não bebo mais café. Isso aí eu já aprendi, eu sei. Mas você bebe Coca-Cola. E Coca-Cola tem café na composição. Mas você come, sei lá, alguns tipos de doces que eles colocam cafeína dentro para você sentir o sabor melhor. Então, se você acha que só por não beber café você já está livre desse problema, não é bem assim. Você tem que olhar muito bem o que é que você come depois das 2 horas para ter certeza que você não está bebendo cafeína a mais. Chá verde, chá preto, enfim. Então, o seu cérebro deu meia-noite, tá cheio de luz de celular na cara, tá cheio de cafeína no sangue e tá cheio de coisas que fazem com que o seu corpo não consiga descansar. O que é que vai acontecer com o seu corpo no dia seguinte? Porque a melatonina ela começa a ser produzida quando não entra mais luz nenhuma nos seus olhos. Então, pelo menos meia hora antes de dormir, você não deveria deixar mais uma gota, uma faísca de luz entrar nos seus olhos para você dormir bem. Você faz isso? Então, você dorme bem? Não. Se você não dorme bem, como é que você vai ter disposição no outro dia para viver? Continuando aqui na tabela, 2 horas da manhã era para a gente estar no sono profundo. Se você começou a dormir meia-noite, começou a dormir 11 horas da noite, como é que você vai entrar em sono profundo às 2 da manhã? Se a sua melatonina começou a ser produzida agora. Olha aqui, ó. 9 horas da noite, originalmente a nossa melatonina começava a ser feita. 9, 10, 11, 12, 13, 14. 5 horas depois é quando a gente entra em sono profundo. Então, depois de 5 horas que eu tô dormindo, mais ou menos, a gente entra no sono profundo, que é o sono REM, que é o sono Rapid Eye Movement, que é um sono que a gente tá tão profundo que a gente sonha. Tanto que a maioria das pessoas falam hoje em dia que não tem mais sonhos. Exatamente, é porque você dorme tão mal que você nem sonhar consegue. E se você não sonha, já tem um sinal aí de que você tá dormindo muito, muito, muito mal e por isso que você fica o dia inteiro cansado no dia seguinte. Então aqui, ó, depois de 5 horas, você começa a dormir de verdade. E das 2 horas da manhã até as 4 da manhã, o seu corpo ele deveria estar numa temperatura um pouco mais baixa, deveria estar em completo silêncio. Então é bom se você puder comprar tampões de ouvido para você dormir com tampões e também aquelas faixas que você coloca na frente dos olhos para não entrar luz nenhuma nos seus olhos enquanto você está dormindo. E das 4:30 da manhã até às 6, o seu corpo ele começa aos poucos a despertar. Quando das 6 horas começa a ter luz, ele começa a acordar de verdade. E aí, 7:30, ele para a produção de melatonina. Aqui nesse caso, porque na verdade, se você começou a dormir mal no horário errado, sua produção de melatonina deve vir bem mais para frente. E aí é que tá. O que é que acontece 7:30 da manhã quando você acorda? Você acorda cansado, com sono. E o que é que você faz? Você bebe ainda mais café para tentar se manter acordado durante o dia. Aí chega meio-dia, 2 horas da tarde, você ainda tá cansada porque você não dormiu bem. Você faz o quê? Bebe mais café. E aí chega em casa, você tem que cuidar da casa, lavar roupa, lavar prato e faz o quê? Bebe mais um cafezinho. E aí na hora que chega para dormir, o que é que seu corpo tá? Cheio de café, cheio de luz na cara e cheio de coisas que fazem ele ficar hiper acordado. Como é que você vai dormir de verdade?
Quando a gente dorme de verdade com sono profundo, geralmente a gente sonha. Quando a gente dorme de verdade com sono profundo, o nosso sistema imunológico ele fica mais forte, porque durante a noite ele reage a várias bactérias e coisas que aconteceram no nosso dia. Tem estudos que dizem que o sistema imunológico do seu cérebro ele só é ativado durante o seu sono. O nosso cérebro durante o dia ele faz tantas reações químicas que ele, entre aspas, fica sujo durante o dia. Tem até uma barreira, que é a hematoencefálica, que fica protegendo o seu cérebro e não deixando, entre aspas, sangues e coisas dele saírem para o resto do corpo. Só durante o sono que um líquido chamado, acho que é um líquido encefálico. Enfim, depois eu lembro o nome. É um líquido que ele limpa o seu cérebro enquanto você está dormindo. Se você não entra em sono profundo, esse líquido também não trabalha, também não atua no seu cérebro. Então, basicamente, ninguém hoje em dia dorme de verdade. Então, esse é o primeiro motivo pelo qual ninguém tem energia de verdade hoje em dia. A maioria das pessoas não dorme de verdade. E as que dormem de verdade são raridade e não dormem com qualidade de verdade. Então, vocês já percebem aqui onde é que começa o problema, né? Seguindo pela parte biológica da gente analisar tudo, vocês estão vendo aí como realmente é raro uma pessoa hoje em dia dormir e de como é difícil para a gente hoje em dia ter uma qualidade de vida e uma qualidade de sono realmente verdadeira. Então, primeiro de tudo, se você está se sentindo indisposto, se você está se sentindo sem energia, se você está se sentindo tudo isso aí que eu comecei na palestra explicando e questionando se você se sente, primeiro de tudo você precisa analisar. Você está dormindo certo? Você está tendo um cuidado com o seu corpo certo? Você está evitando cafeína? Se não, se você não tá fazendo nada disso aqui que eu expliquei, provavelmente sua falta de sono, quer dizer, sua falta de energia durante o dia, pode estar associada a isso. Lembrei, o nome do líquido é líquido cefalorraquidiano. Esse nome sensual aí é o nome do líquido que limpa todo o teu cérebro enquanto você está dormindo, para que o seu cérebro ele se sinta relaxado e descansado no dia seguinte. Se você dorme mal, se você dorme poucas horas, esse líquido ele não limpa seu cérebro. Então para aí para pensar, tudo que você pensou hoje, se você não dormir bem, o seu cérebro ele não vai limpar. E aí você vai acordar cansado no dia seguinte, porque o seu cérebro ele vai estar tentando pensar com toda a sujeira do dia anterior ainda nele. Bora pensar na sua casa. Você fez uma reforma na sua casa e a sua casa tá toda suja. Aí você pensou, olha, eu vou dormir e amanhã, quando eu acordar, eu limpo tudo. E aí você passou o dia inteiro fazendo um monte de coisa e não limpou a casa e ainda acabou fazendo mais sujeira. E aí chegou a hora de dormir e você fala, amanhã eu limpo. E vai juntando, 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 juntando. Como é que você vai viver se você o tempo inteiro tá deixando o seu cérebro sujo? Bora lá. Primeiro passo é a análise do sono e se o seu sono tá bom. Segundo passo é observar se você tá fazendo o quê? Exercício físico. Você faz exercício físico, você tá cuidando do seu corpo, você tá fazendo o mínimo por ele, você vai numa academia, você tá fazendo coisas que ajudam o seu corpo a ter mais energia. A gente sabe que hoje em dia a obesidade é uma das coisas que mais está assolando o mundo e que pessoas obesas têm uma tendência a dormir mal e a também se sentir cansados durante o dia. Outra coisa, você está se alimentando bem? Porque duas coisas que hoje em dia tiram muito a energia das pessoas são as intolerâncias, como por exemplo a intolerância à lactose e a intolerância ao glúten. Por que eu estou dizendo isso? Porque lembram que eu falei que tem uma coisa chamada serotonina no nosso corpo, que é o que faz a gente se sentir acordado? Sabe qual parte do nosso corpo, além do cérebro, tem a capacidade de produzir serotonina? O seu intestino. Então, se o seu intestino não estiver bem equilibrado, você provavelmente não está gerando serotonina suficiente para você ficar acordado durante o dia. Então, se você tem intolerância à lactose e continua a comer lactose, você está ferrando com o seu intestino, com as diarreias constantes, e aí ele não vai conseguir produzir energia para você se manter vivo e para você se manter disposto. Se você tem intolerância a glúten e você continua comendo pão, continua comendo derivados de trigo e tudo mais, você também está ferrando o seu intestino.
Então você vai se sentir o dia inteiro cansada, com letargia, e aí você come alguma coisa e aí você come mais glúten, mais lactose, e quando você vê, você tá o tempo inteiro mal. Por quê? Porque é no seu intestino que são absorvidos todos os nutrientes que você precisa ter para o seu corpo funcionar bem. Então, se você tem intolerância à lactose, a glúten, sei lá o que, e continua comendo, você está impedindo o seu intestino de absorver as vitaminas que fazem seu cérebro, seu corpo funcionar. Você está impedindo o seu organismo de produzir serotonina, que é o que faz você se sentir acordado. E aí dá tudo errado, porque você não dorme bem e ainda come mal, acabando com toda a energia do seu corpo. Um desses dias, uma das moças veio conversar comigo para perguntar se não era espiritual, e eu fui conversando com ela para ver a situação. Ela me falou: Ah, Francisco, eu tenho insônia severa. Eu passo a noite inteira acordada vendo vídeo, vendo coisa no YouTube, porque eu não consigo dormir de jeito nenhum. Então eu passo o dia inteiro cansada. E ela queria me saber se era algo espiritual. Aí eu fui perguntar, tá, mas pelo menos se se alimenta bem? Ela, Francisco, eu descobri que eu tenho intolerância e eu não consigo parar de comer leite, não consigo parar de comer meu pãozinho, então eu tenho intolerância severa já e toda vez que eu como eu acabo passando muito mal, passo o dia inteiro no trono com diarreia brutal, mas eu não consigo parar de ficar sem comer meu pão. E aí ela queria me perguntar, depois disso tudo, se o motivo dela se sentir desanimada e sem energia o dia inteiro não era algum obsessor que estava sugando a energia dela. E aí eu respirei fundo e tentei responder da forma mais educada e calma possível. Porque é complicado. Hoje em dia as pessoas não tomam sol, não cuidam da mente, não leem um livro, não se alimentam bem, não se exercitam, não dormem bem e querem que seja a culpa do espírito. Hoje em dia, eu vou fazer até a brincadeira, o obsessor nem tem mais trabalho para fazer, porque a pessoa já ferra a vida dela inteira sozinha. O obsessor vai precisar fazer o quê por uma pessoa que já não dorme, que já não come, que já não faz nada? Ele só vai continuar empurrando a pessoa. Vá lá e coma mais um pouquinho. Ah, vá lá, fica mais acordado. Veja mais esse vídeo aí. Opa, opa. Ó que vídeo interessante. Bota esse celular mais na cara. Hoje em dia o obsessor nem precisa trabalhar para ferrar a tua vida. Você já ferra a sua vida sozinho. Então, de novo, o que é que eu falei no início da palestra? Primeiro a gente tem que tirar todas as incongruências biológicas. Sem falar que hoje em dia a gente se alimenta tão mal que a gente não percebe. Que às vezes a gente ferra o nosso organismo a ponto dele não conseguir realmente sintetizar as coisas. Por exemplo, um caso de uma pessoa que tem intolerância a glúten, que hoje em dia está se tornando muito comum. A pessoa às vezes nem sabe que ela tem. Ela nem percebe que ela tá com diarreia o tempo inteiro, que o cocô dela não está saindo bonitinho, parecendo um choquito. E ela continua a comer sem parar. E hoje em dia, absolutamente tudo tem glúten, tudo tem lactose. Se você come, sei lá, um salgadinho na rua, geralmente a massa é feita de trigo, então tem glúten. Geralmente a massa é feita de trigo com leite, então tem lactose. Então isso já ferra seu intestino, no caso de alguém que tem essas intolerâncias. Se você não tem essa intolerância, tanto faz. Sem falar que hoje em dia a nossa alimentação é tão baixa em fibras e outras coisas que a gente come, mas o nosso intestino não consegue absorver as vitaminas. Então, depois de ouvir essa palestra, você vai fazer o quê? Um belo exame de sangue para saber como é que estão suas vitaminas, se você não tem ferro no sangue, se você está comendo bem. Porque, por exemplo, o caso de uma pessoa que tem intolerância a glúten, mesmo ela comendo feijão, mesmo ela comendo tudo que tem as vitaminas, mesmo ela comendo ovos, se o intestino dela não está bem regulado, ele não vai conseguir absorver nenhuma desses nutrientes. Então tem um monte de gente aí vivendo com anemia sem perceber e achando que é obsessor e achando que é depressão. Já vi vários casos de pessoas que depois de fazer o exame de sangue descobria que tava com a vitamina, sei lá, B12, D, super baixa e tava se sentindo cansado, depressivo, mal sem perceber. E tava tomando antidepressivo porque o psiquiatra empurrou sem nem ter feito um exame de sangue para saber se a pessoa tava bem biologicamente. Então, o que eu queria falar é isso. O kardecismo, ele vai colocar a ideia de que é realmente um espírito
sendo o que está lhe afetando, no último do último caso. Se você realmente descartar todas as possibilidades biológicas e realmente for atrás e perceber que tem realmente indícios espirituais, aí ele vai aceitar que realmente é espiritual. Caso contrário, o kardecismo ele não vai sair te dizendo que tem problema onde não tem. Porque na maioria das vezes não tem problema. Mas quando tem, tem mesmo. Já vi casos onde a pessoa tava todo certinho, tudo equilibradinho, e ainda assim ela tava passando por assédios espirituais. Ela tinha sonhos estranhos. Ela via vultos na casa dela. Então aí realmente possa ser que seja um caso espiritual. Possa ser que realmente seja um caso de obsessão. Mas os indícios de obsessão, eles são bem diferentes. Eles estão bem notórios. A gente dá pra ver, pô, a pessoa diz que tá vendo um obsessor dentro da casa dela. Provavelmente tem. Mas na dúvida, observe se você está fazendo tudo o que está sendo dito aqui de acordo. Porque se você não dorme bem, não come bem, não se exercita, como é que você vai ter energia durante seu dia? A culpa nem sempre é do espírito. Eu lembro de uma vez que eu estava vendo uma palestra, se eu não me engano, de Divaldo, que ele falava que às vezes ele se incomodava com o kardecismo porque tudo é culpa do obsessor. Tudo é o obsessor. Se você tá sem vontade de fazer qualquer coisa, é o obsessor, é o obsessor. E às vezes nem é o obsessor. O kardecismo bota a culpa no obsessor. A igreja evangélica bota a culpa no diabo. Cada um pega a culpa e enfia onde quer. Então, assim, observe até onde a responsabilidade é sua. Faça também, obviamente, suas orações, faça também tudo que você puder de proteção espiritual. Aqui já tem vídeo no canal sobre defesa psíquica, sobre defesa espiritual. Lá também tem uma palestra sobre passes, sobre como você fazer o autopasse caso você realmente esteja com a doença biológica. Mas você tem que analisar tudo para ver se realmente o que você está sentindo de falta de disposição é biológico ou é espiritual. Porque hoje em dia as pessoas estão ficando muito doentes por hábitos alimentares negativos, por falta de sono e por coisas simples que os nossos antepassados não passavam. Curioso, né? Antigamente o pessoal acordava às 6 horas, trabalhava o dia inteiro na lavoura, comia legumes, frutas, comia tudo o que tinha na própria roça, quase não comia farinha de trigo, esses pães, essas coisas. Comia mais, sei lá, inhame, batata doce cozida. Eles tinham uma alimentação muito mais diversa. Hoje em dia a gente só come farinha de trigo o dia inteiro. Ah, você vai ali no almoço, tem macarrão, lasanha pra tudo que é lado. Ah, eu quero comer um salgadinho, tem trigo no meio. Hoje em dia a gente só tá vivendo na base de trigo e de açúcar. Ah, vou beber um refrigerante. Ninguém mais chupa uma fruta. As pessoas não estão se esquecendo de fazer o básico. Tanta inteligência artificial, tanta coisa aí no mundo e a gente esquecendo de fazer o básico, dormir, comer e se exercitar. Então, assim, existem casos espirituais aos montes. Existem obsessões muitas. Possa ser que, além disso tudo aqui que eu citei biologicamente, tenha realmente um obsessor atrás de você, lhe atrapalhando? Tem. Mas resolva o básico primeiro. Resolva tudo isso aqui primeiro e veja como é que sua energia vai ficar durante o dia. Se a sua energia melhorar, você já sabe o que fazer, né? Começar a seguir uma rotina de autocuidado melhor. Mas se ainda assim você sentir que é algo espiritual, aí sim, não falta palestra aqui nesse canal para isso. Nas de defesa psíquica eu ensino como afastar espíritos. Tem aqui a oração para o anjo guardião, caso realmente seja espiritual. Tem a prece contra os espíritos endurecidos. Vídeo nesse canal aqui, palestras sobre caso seja espiritual, não falta. Então eu trouxe hoje todo esse tema mais biológico para a gente perceber como o espiritismo ele é em várias etapas. Tem a parte do cuidado biológico, tem a parte do cuidado emocional, do cuidado racional, do cuidado espiritual. Lembrem-se, o tempo inteiro os livros aqui deixam bem claro que a gente tem que cuidar do corpo físico, afinal ele tá aqui pra gente aprender algo, pra gente amadurecer neste corpo físico, e a gente está encarnado nesse corpo físico por algum motivo. Então, você tem que fazer o que ajuda
esse corpo físico a se manter cheio de energia. Então, tente pelo menos durante um dia. Bora lá, pega aí o domingo, que é o dia que você provavelmente não vai trabalhar, ou então o sábado que você não vai trabalhar. Tenta acordar na hora certa, tenta dormir na hora certa, tenta não comer lactose, tenta não comer glúten no dia, tenta não beber café antes do horário que eu falei e veja como no dia seguinte você vai se sentir. Só faça, só teste, só para você ver. Se no dia seguinte você não se sentir com mais energia, eu não sei o que é que você tá fazendo de errado. Sinceramente. Não sei. Aí, se no dia seguinte você continuar desanimado, pode ter certeza que é obsessor e tudo mais. Porque aí você realmente testou tudo. Lembrando que, por exemplo, no caso da alimentação, até a sua flora intestinal recuperar demoram vários dias também. Então não adianta, sei lá, você come 3 dias bem e depois vai lá e se enche de lactose. Você come 3 dias bem e depois vai lá e se enche de glúten. O que é que vai acontecer com o seu intestino? Vai perder toda a microbiota dele, toda a capacidade dele de absorver vitaminas, sais minerais e tudo mais. O que é que vai acontecer com você? Vai voltar a se sentir cansado, desanimado e sem energia. Então, assim, tenta fazer esse projeto não só um dia, sei lá, uma semana, e ver a diferença para você. Mas, de novo, se você não tem intolerância, não precisa ser tão rígido nessa parte de alimentação. Faz mais a parte do sono. Observe direitinho como é que seu corpo se sente, como ele reage, e aí sim você busca observar. Se esse desânimo, essa falta de vontade, essa falta de energia continuar, aí você me procura, você manda mensagem no grupo, você fala onde for, que eu faço outra palestra só de motivos espirituais e indícios só espirituais que podem estar fazendo você ter falta de energia, que é o que não falta aqui nesse canal. Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido onde eu queria chegar com toda essa palestra. Só para finalizar, observem aqui esse mapinha dos 7 chakras. Façam meditações durante essas mudanças. Façam meditações se concentrando na cura biológica e na cura espiritual do seu corpo. Faça orações, porque se for espiritual, vai afastar esse espírito de qualquer jeito. E eu gostei muito dessa tabelinha aqui, porque ela ajuda a você meditar. Por exemplo, você pensa no primeiro plexo e pensa: eu sou, sei lá, bonita, eu sou maravilhosa, eu sou, sei lá, atraente, eu sou, seja lá o que você quer ser na vida. Então, defina a palavra de amor em relação a você. O segundo aqui, que é o segundo plexo, tá aqui. Eu sinto amor pelas pessoas, eu sinto vontade de trabalhar, eu sinto vontade de viver a vida, eu sinto carisma, eu quero ser alguém melhor, enfim, você continua. Eu faço boas ações, eu faço boas coisas pelo mundo. Eu amo meus amigos, minha família, eu amo tal pessoa. Eu falo coisas boas que saem do meu coração, da minha mente, eu falo coisas que aconselham, que melhoram a vida das pessoas. Eu vejo a parte boa nas pessoas, eu vejo o potencial que a pessoa tem e ela própria não consegue enxergar. Eu compreendo a vida que eu levo, eu compreendo o motivo das pessoas serem como são, eu compreendo a minha existência e você pode terminar com um Ho'oponopono. Eu sinto muito por tudo que eu fiz às pessoas, eu sinto muito, me perdoem, eu vos amo, sou grato. E mentalizar, repetindo isso e emitindo energia do seu corpo, já seria uma baita proteção espiritual. Em relação à proteção espiritual, também você pode ir no final do Evangelho segundo o Espiritismo e fazer a prece pelos anjos guardiães. Na dúvida, faz tudo junto e você vai ver o resultado. De resto, ouçam essa palestra quantas vezes for necessário, vai estar no YouTube daqui a pouco e eu tenho certeza que aqueles que conseguirem colocar tudo isso em prática perceberão que o sucesso é a única possibilidade.